Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a aula 3 do nosso vestido flores. E olha só, na aula passada eu expliquei para vocês como fazer, né, toda essa parte aqui. Daí eu falei que eu ia fazer uma outra parte dessa, só que sem essa partezinha aqui do meio, né? Eu iria fazer assim para a gente pegar e unir aqui no meio. Porém, né, depois de fazer, eu percebi que ficaria melhor se eu fizesse também aqui desse lado uma tirinha dessa, tá? Igual aqui do outro lado, para ficar idêntico, tá? Tanto ali pro meu tamanho, quanto para ficar mais bonita mesmo a peça. Eu acho que vai ficar legal assim, né? Ficar um lado igual ao outro, tá? Eu falei para vocês que sem essa tirinha do meio já tava do meu tamanho, mas a gente vai analisando a peça, né, ao longo do que a gente está fazendo, e aí a gente percebe que precisa fazer algumas modificações, e foi o meu caso, né? Eu achei que ficaria melhor acrescentar mais essa tirinha aqui desse lado, para chegar no tamanho que eu preciso, tá bom? Então, o que foi que eu fiz, ó? Eu fiz o outro lado, ou seja, uma outra peça idêntica a essa que eu havia explicado como fazer, né? Eu havia explicado para vocês. E agora nós vamos trabalhar, digamos que a parte de trás, tá? Porque aqui, ó, a gente terminou um lado, tá vendo, ó? A gente terminou um lado. Agora a gente precisa fazer o mesmo trabalho aqui do outro lado da tirinha, ó, para fazer ficar como sendo a parte de trás, tá? Tanto de um lado quanto do outro, ó. A gente precisa trabalhar aqui fazendo esse trabalhado aqui, só que desse lado, tá? Então, pessoal, vou fazer com vocês aqui a primeira carreirinha aqui de início, tá? Daí as demais, ó, a gente vai só repetir isso daqui, tá? Ali do outro lado. Então, nós vamos começar da mesma forma que a gente começou aqui, ó. Desse lado, a gente começou né, aqui e foi trabalhando nesse sentido, a primeira carreira. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma. E também pela mesma quantidade de pontos. Do outro lado, eu trabalhei 30 quadradinhos. Então, desse, também vou trabalhar 30 quadradinhos, ó. Eu contei aqui essa minha primeira carreira, ó. Quantos quadradinhos eu trabalhei, tá? Daí, lá do outro lado, eu vou fazer a mesma quantidade. Então, ó, eu venho aqui, desse lado, ó, deixo uma correntinha aqui de espaço, venho na anterior e faço um ponto baixo. Subo mais 3 correntinhas para dar altura e uma de espaço, totalizando 4. Venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Então, olha só, a gente já fez aqui o primeiro quadradinho. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Daí, pessoal, nós vamos seguir a nossa sequência, trabalhando uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer assim até eu completar meus 30 quadradinhos, tá? Você vai completar a mesma quantidade que você tem aqui nessa primeira carreira desse lado, tá? Ó, essa carreirinha aqui, tá bom? Eu vou completar aqui os meus e já retorno com vocês. Terminei meus 30 quadradinhos e essa aqui é a abertura que fica pro ombro, tá? Agora, ó, nós vamos trabalhar essa segunda carreira aqui, ó, que é a carreirinha de argolas, tá? Então, vou só começar ela aqui com vocês. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo no primeiro ponto, ó. 5 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar até chegar lá no final da carreira. Olha só, chegando no final da carreira, ó, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Temos algumas correntinhas, um ponto baixo aqui e trabalhamos a nossa florzinha, ó. Correntinha da florzinha, tá? Então, assim, a gente vai repetir tudo isso daqui, só que agora desse outro lado, tá?
Então, eu vou fazer aqui o meu, tá, pessoal? Desse lado aqui, as minhas florzinhas, minhas tirinhas de flores, sempre repetindo o que eu fiz lá do outro lado, tá? Não vou repetir porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Eu vou estar repetindo algo que eu já ensinei pra vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês preferirem, vocês podem ir nos vídeos anteriores, né? Ver a explicação novamente de como eu fiz o outro lado, daí vocês fazem aqui, que vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Terminada aqui essas duas tirinhas, que são idênticas a essas aqui, eu vou cortar meu fio, né? Vou pegar aqui o meu outro trabalho, né? Que é o outro lado, e vou fazer exatamente a mesma coisa, ó, aqui desse outro lado da tirinha, tá? Vou trabalhar também aqui uma repetição dessa aqui desse outro lado. Aí eu vou voltar com vocês, porque a gente vai fazer a união, tá? Dessas duas partes, que aí já vai estar completo frente e costas. A gente vai fazer a união aqui do meio dos dois lados, vai trabalhar os nossos relevinhos aqui, tá bom? Então, eu já retorno com vocês com essas partes já concluídas para a gente fazer a união. Então, meus amores, eu já terminei aqui as tirinhas da parte de trás, tá? Aqui na frente, ó, eu já uni e agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa união aqui do centro, ó, tá? A gente já une fazendo aqui esse biquinho de acabamento, tá bom? Então, ó, eu já vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer aqui essa união do centro. Tanto se você tiver, assim como eu, feito essas duas tirinhas de cada lado, tanto se você tiver feito assim, ó, tá? Vai ser o mesmo tipo de união. Porque, ó, dependendo, pessoal, da linha que você tá trabalhando, pode ser que você precise fazer menos tiras que eu, tá? Pode ser que você não precise dessa aqui do centro, né? Então, se você estiver trabalhando com fio mais grosso, pode ser que você precise de menos tiras, tá bom? Mas não tem problema, o importante é você fazer do seu tamanho, tá bom? Pode ser também que você precise de mais uma tira aqui no meio, né? De repente, você tá fazendo um tamanho M, um tamanho G, e você, se precisar, você pode fazer mais uma tirinha aqui no meio, tá? Que aí vai crescer mais um pouquinho para os lados, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá fazer aqui a nossa união. Vou pegar aqui o meu fio. E vou começar aqui pelo lado de cima, tá? A gente deve ficar bem atento, ó, para deixar sempre essa parte aqui do lado do direito, essa primeira carreirinha aqui de um lado e do outro, tá? Então, a gente ajusta certinho dessa forma. Vou virar aqui assim na lateral, porque vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Aí, eu venho aqui, desse lado, ó, vou pegar na minha quarta correntinha, ó, vou deixar uma correntinha aqui que é a do espaço, tá? Aí, eu faço aqui, ó, ponto baixo, só que eu não vou fazer só aqui, eu já vou fazer aqui e lá do outro lado também. Então, eu já vou pegar assim, ó, vou colocar aqui por baixo, tá vendo, ó? O outro lado, vou colocar um por cima do outro, porque a gente vai trabalhar pegando os dois juntos, pra gente já unir aqui. Então, eu venho desse lado e do outro lado também eu faço a mesma coisa, eu venho na quarta correntinha, deixando essa correntinha aqui de espaço, tá? Eu espero que esteja dando pra ver. Eu acho que eu vou colocar um zoom aqui pra facilitar. Pronto, tá aqui mais de pertinho, ó. Daí, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui os dois, ó, ponto baixo. No intervalo de uma correntinha, eu pego aqui por baixo os dois, tá vendo, ó? E faço um ponto baixo também. Daí, agora eu vou fazer um pontinho picô. Então, faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, pegando aqui as duas laçadinhas do fio. Em cima dos dois pontos altos, ó, de um lado e do outro, eu pego os dois, ó, tá vendo? Pego de um lado e do outro e faço o meu ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer isso, só que no intervalo de correntinha, ó, venho aqui no intervalo de correntinha e faço um ponto baixo. Aí, eu já fiz dois depois do picô. Em cima do ponto alto, eu pego os dois, ó, faço um ponto alto, meu terceiro ponto, no intervalo, ponto alto não, né, gente, um ponto baixo.
Daí eu fiz 4, ó, depois do picôzinho. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o picô novamente. Então, eu faço aqui 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo. Daí, ó, no ponto alto à frente, de um lado e do outro, eu pego assim e faço um ponto baixo. Outro ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha, que é o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo em cima dos pontos altos e o quarto ponto baixo no intervalo de correntinhas. Daí, faço meu picô novamente, 3 correntinhas no ponto baixíssimo. E assim a gente vai trabalhando, pessoal. Um ponto baixo aqui em cima dos pontos altos, ó. E um ponto baixo no espaço de correntinha. Ponto baixo em cima dos pontos altos. Um ponto baixo no espaço de correntinhas. Daí, eu faço, sendo esse o quarto ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, eu faço o meu picô. E assim eu vou seguindo até eu chegar aqui embaixo e completar toda a minha união, tá? Sempre repetindo aí dessa mesma forma. Já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, vou fazer meu último ponto baixo, ó, em cima do último ponto, de um lado e do outro. Aí, eu viro assim, abro meu trabalho, ó. Tá vendo como que fica aqui a união? Já fica um relevinho. Aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui na lateral. Ó, vem aqui no mesmo ponto, aí faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu já posso cortar meu fio. O bom é que já tem aqui alguns fiozinhos aqui atrás, ó, que eu já posso aproveitar para arrematar os 3 juntos, né? Aí, você vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. No meu caso aqui, eu já fiz, né? Já ficou aqui minha abertura, ó, pra passagem do pescoço, né, da cabeça, que a gente vai fazer também um trabalhado aqui de acabamento. E olha só, já fiz aqui no centro do outro lado, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, ó, como fazer esse mesmo acabamento aqui nessa união das tiras, tá vendo, ó? A gente vai fazer aqui, eu já fiz aqui, ó. A gente vai fazer aqui também. Ó, a gente vai fazer desde essa parte aqui até lá embaixo, tá? Vamos deixar isso daqui sem fazer, porque aqui a gente vai trabalhar o acabamento do decote, tá bom? Então, vamos lá, ó. Já tô ensinando aqui desse lado, vou continuar, tá? Eu viro assim a lateral e vou fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente não vai fazer a união, né? A gente já tem eles aqui unidos, então a gente não precisa fazer a união, a gente só precisa trabalhar os pontos baixos e os pontinhos picô, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui. Então, ó, eu faço assim pra facilitar também, ó, eu dobro assim, tá? Aí, a gente vai trabalhar, ó, sobre essa carreirinha aqui, ó. Ó, a gente vai trabalhar sobre essa carreira. Bem aqui, ó, em cima da correntinha do ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, eu dobro assim só pra facilitar o meu trabalho, venho em cima do ponto, ó, e faço um ponto baixo. Venho no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo e já faço o meu picô de 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Ó, em cima do ponto alto, ó, eu venho e faço um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Que já é o quarto ponto, daí eu faço meu picô. E vou seguindo. Essa aqui é bem mais fácil de trabalhar do que a união, né, gente? Porque nós já temos aqui os pontos. E a gente não precisa ficar pegando de um lado e do outro para fazer a união. Olha só. Tá vendo como que vai ficando? Então, a gente tá trabalhando, ó, sobre essa carreira aqui, tá? E assim nós vamos fazer até chegar lá embaixo, no final da nossa carreira. Sempre repetindo isso daqui, sempre trabalhando, ó. 4 pontos baixos.
e aí um ponto picô. Daí de novo, deixa eu aproximar aqui, talvez tenha alguém ficado com dúvida. Olha só. Eu pego bem aqui, ó, no ponto alto, tá vendo, ó? Faço um ponto baixo, intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Aí de novo, em cima do ponto alto, um ponto baixo, intervalo de correntinhas, um ponto baixo. E aí faço o meu picô, tá? Vou seguir assim até eu finalizar aqui essa carreira. Pronto, terminei aqui, ó, a carreirinha que eu tava trabalhando com vocês. Olha só. Agora a gente vai fazer essa mesma carreirinha aqui, ó, nessa união entre essas duas carreiras de quadradinhos, tá vendo? A gente vai começar bem aqui, ó, tá? Vai ser exatamente a mesma coisa, só vou começar aqui com vocês. Então, venho aqui, dobro as duas carreirinhas, ó, pra facilitar. Bem aqui onde eu finalizei a carreira de quadradinhos para iniciar aqui o decote, ó, eu já faço o meu ponto baixo. Daí, no espaço à frente, ó, de uma correntinha, eu faço um ponto baixo e um ponto picô. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo e um picô. Sempre intercalando, ó, em um espaço a gente vai ter o picô, em outro não. Em um a gente vai ter, aqui no outro não, tá? Então, você conta, ó. Depois do picô, você conta 1, 2, 3, e aí no quarto ponto a gente faz novamente o picô, tá? Vou fazer assim até eu chegar lá embaixo na minha carreira, tá? Então, olha só como que fica aqui. Prontinho, pessoal, eu terminei aqui todos os trabalhados em relevo, ó, igual eu expliquei para vocês. E agora a gente vai trabalhar a união aqui das laterais, deixando aqui a cava passagem pro braço, tá? Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui como que já tá nosso trabalho. Bem bonito, né, pessoal? Já com com esse trabalhado em relevo. E pra gente trabalhar aqui, ó, na lateral, unindo aqui embaixo, deixando a passagem pro braço, você precisa medir aí em você, para você saber o tamanho que você vai deixar aqui pra passagem do braço, tá? Eu já medi aqui em mim, pessoal, e eu vi que eu vou ter que deixar aqui, ó, 15 quadradinhos, porque eu vou unir por 15 quadradinhos, e aí o restante aqui eu deixo de passagem pro braço, ó. Então, 15 vai dar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vou unir até aqui, ó, 15 desse lado e 15 do outro. E vou deixar essa parte aqui para passagem do braço, tá? Depois a gente vai trabalhar aqui algumas carreiras ainda de acabamento, tá? Nessa parte aqui do braço. Mas aí você precisa medir em você para ver certinho aonde que você quer, tá? Olha só, ficou em torno aqui de uns 17 centímetros, 16 centímetros de espaço aqui pro braço. Só que depois, como eu falei agorinha, a gente vai fazer algumas carreiras, elas vão fechar um pouquinho essa abertura aqui pro braço, tá? Por isso eu deixei ela um pouquinho maior, tá? E também para ficar mais confortável, né? Para não ficar pegando ali embaixo do braço, tá? Então, a gente vai trabalhar de uma forma, pessoal, que vai facilitar para a gente não estar cortando muito o fio, tá? Eu pensei aqui numa forma bem legal para a gente trabalhar. Então, ó, a gente vai começar trabalhando quadradinhos, né? Nesse pontinho aqui, ó, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço mais duas correntinhas, ou melhor, umas três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, tá? E aí, pessoal, a gente vai trabalhar, no meu caso, até chegar, até completar 15 quadradinhos. Você vai trabalhar aí até a quantidade que você mediu e viu que ficava já bom, né, para fazer a união.
e deixando aqui o espaço para a passagem do braço, tá bom? Então, pessoal, trabalhei aqui, ó, os meus 15 quadradinhos. Você aí vai ter trabalhado a quantidade que você viu que é necessário, né, e mediu para fazer a união do outro lado. E aqui, ó, a partir daqui nós vamos trabalhar em pontos altos, tá? Somente em ponto alto. Então, um ponto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui do outro lado e ficar sobrando 15 quadradinhos. Então, se você quiser, ó, você pode contar aqui os 15 ou a quantidade que for ideal para você, que seja 20 ou menos, não sei. Daí você marca, daí a gente vai trabalhar em pontos altos, ó, um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui do outro lado, quando a gente vai trabalhar, no meu caso, os 15 quadradinhos novamente. Então, a partir daqui, ó, é só trabalhar um ponto alto aqui para cada pontinho de base. Quando eu chegar lá do outro lado e tiver faltando ali os meus 15 quadradinhos, aí eu retorno com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, trabalhei aqui em pontos altos, ó, até chegar do outro lado. Eu contei aqui os meus pontos, ó, para dar certinho em cima de onde a gente tem que começar o primeiro dos 15 quadradinhos. Então, você conta certinho, ó. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, vai contando de 2 em 2, até dar a mesma quantidade que deu lá do outro lado, tá? Eu até marquei aqui, ó, esse aqui é meu quadradinho de número 15, tá? Então, olha só. Tô aqui bem em cima. Esse daqui, ó, é o ponto alto que forma aqui o primeiro ponto do quadradinho, tá? Então, já vou fazer aqui, ou melhor, esse aqui, que eu já tô em cima dele, ó. É o ponto alto que já tá aqui em cima do primeiro que forma o quadradinho. Então, eu já faço uma correntinha, pulo um ponto e no próximo já faço um ponto alto formando o meu primeiro quadradinho. E assim eu vou trabalhando, ponto alto, uma correntinha, até eu chegar ali no final, tá? Quando eu chegar ali no final, aqui eu já volto com vocês pra gente retomar o nosso trabalho. Prontinho, pessoal, terminei aqui os meus quadradinhos desse lado. E agora a gente vai fazer aqui a união entre eles, tá? Da mesma forma que a gente fez a união aqui no centro, ó, com pontos baixos e com pontinho picô, né? Pra ficar uma coisa assim uniforme, né? Mesmo tipo de união que a gente fez aqui, a gente faz aqui na transição entre a frente e as costas, tá bom? Então, olha só. Vou passar aqui com um ponto baixíssimo pro outro lado, fazendo assim, ó. Ponto baixíssimo, pra gente começar a trabalhar nesse sentido, tá bom? Aí, eu coloco aqui em cima, ó, um de frente pro outro, os quadradinhos, e a gente vai começar a nossa união. Aí, aqui já no primeiro pontinho, ó, eu já subo uma correntinha e faço um ponto baixo, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu já vou fazer o primeiro ponto baixo unindo lá do outro lado. Aí, no intervalo aqui de correntinha, eu faço um ponto baixo e um pontinho picô. Em cima do ponto alto, ponto baixo. No intervalo, ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, da mesma forma. É a mesma união, pessoal, tá? Só que aqui agora é na lateral, né? Aí, no espacinho à frente, um ponto baixo e faço o meu pontinho picô. Com o mesmo intervalo entre os picôs, tá? De 4 pontos altos aqui, pontos baixos, perdão. E assim a gente vai fazendo essa união, né, que a gente já aprendeu a fazer. Vou fazendo aqui até eu completar aqui a minha união dos 15, no meu caso são 15, né, até eu completar a união aqui de todos os quadradinhos, tá? Olha só, vai ficando aqui dessa forma a união aqui da lateral. Aí eu já volto com vocês, já pra gente trabalhar aqui o restante que ficou, né? Porque a gente vai unir até aqui, depois a gente vai trabalhar essa parte aqui, que vai ser como se fosse uma manguinha, não é de fato uma manguinha, mas a gente vai trabalhar o acabamento aqui. Terminei aqui a união da lateral, olha que lindinho que tá ficando. Olha só.
E agora a gente vai trabalhar aqui nossa carreirinha de acabamento, né? Aqui na nossa cava do braço, tá? Então, vamos lá. Pra gente iniciar a nossa carreira, a gente vai trabalhar em pontos altos. Então, eu já vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, tá? Daí, pessoal, eu já vou vir aqui no pontinho à frente, ó, que é o ponto alto, e vou trabalhar ele em relevo, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Passando a agulha por trás e deixando o ponto na frente, ó. Tá? Vamos ter um ponto alto aqui em relevo. Daí eu trabalho meu ponto alto. Próximo ponto, eu trabalho um ponto alto sobre ele, sem ser em relevo, normalmente. Próximo ponto, eu trabalho em relevo. Ponto seguinte, eu trabalho normalmente, sem ser em relevo. Pontinho da frente, trabalho em relevo. Então, olha só. A gente vai intercalar um ponto em relevo, um ponto normal, um ponto em relevo, um ponto normal, tá? Até a gente dar toda a volta aqui e chegar aqui nesse último pontinho do outro lado, tá? Então, vou continuar trabalhando assim, um ponto em relevo, um ponto normal, até eu chegar aqui do outro lado. Cheguei no final da carreira, ó, fiz o meu último ponto aqui em relevo, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para iniciar e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar de agulha, vou passar da 2 para 1,75, para essa nossa última carreira ela ficar um pouco mais fechadinha, tá? Então, eu troco aqui de agulha. Vou subir normalmente aqui minhas 3 correntinhas, tô subindo 3 para não ficar um espaço tão grande, né? O certo seria subir 4, porque eu tô trabalhando com ponto alto alongado, mas eu subo só 3 para ficar um espaço menor aqui, tá? Não ficar um buraco muito grande. Daí, o próximo ponto já é em relevo, ó. Trabalho em ponto alto em relevo, próximo ponto é normal, próximo ponto alto em relevo, e assim a gente vai trabalhando, ó. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, tá? Ponto alto sobre ponto alto, o que é em relevo você faz em relevo, o que não é em relevo você não faz em relevo, né? Faz normalmente. Daí, diminuindo a agulha, ele vai diminuir também o ponto e vai fechar um pouquinho mais nessa carreira, tá? E assim a gente vai seguir até chegar aqui do outro lado, sempre fazendo da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Cheguei aqui no final da carreira, tá? E aí, eu trabalho aqui normalmente, ó, um ponto baixíssimo, na terceira correntinha de início, faço uma correntinha, puxo o meu fio e já posso cortar, tá? E a gente acabou aqui a parte da nossa manga, né? Já tá finalizada. Agora, a gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui do outro lado, tá? Unindo aqui embaixo, fazendo essa carreira de quadradinhos, aí até a quantidade, né, que você fez aqui desse lado, vai fazer do outro lado também. Restante da carreira até o outro lado em pontos altos, depois fazemos novamente os quadradinhos. Aí, depois a gente faz a união, igual a gente fez aqui, e segue trabalhando aqui essas duas carreiras de acabamento, só nessa parte da manguinha, tá? Aqui desse lado, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Sem mudar nada. Pego meu fio e já começo a trabalhar aqui os meus quadradinhos até completar 15, né? Que foi a quantidade que eu fiz do outro lado. Você vai fazer a quantidade que você fez lá também. Ó, um ponto baixo, mais três correntinhas para dar altura. Mais uma correntinha de espaço, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Daí, sigo fazendo os meus quadradinhos até completar os 15. Depois, trabalho toda a carreira, o restante aqui, né? Até chegar do outro lado, trabalho em pontos altos. Vou seguir tudo que eu fiz do outro lado, tá, pessoal? Tudo mesmo. Daí, eu volto com vocês quando eu já tiver esse outro lado aqui, igual esse, né, que eu fiz, já com todas as carreirinhas. Daí, a gente retorna para fazer o acabamento aqui do nosso decote. Então, pessoal, terminei aqui o outro lado, ó. Fiz a união. E agora, a gente vai trabalhar aqui o nosso acabamento do decote.
Eu gosto sempre de iniciar aqui em cima, ó, bem no ombro, tá? A gente vai trabalhar uma carreirinha toda de ponto baixo, que vai servir de base pra gente trabalhar o mesmo acabamento que a gente fez aqui na manguinha, tá? Então, vou começar aqui, ó, em cima do ombro, fazendo um ponto baixo, já vou trabalhar aqui, arrematando esse fiozinho aqui de início, tá? Então, já passo ele aqui pra frente e já vou trabalhar aqui por cima dele, ó, fazendo um ponto alto para cada espaço e um ponto alto não, gente, um ponto baixo para cada espaço de uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto alto, ó. Nessa partezinha aqui é bem tranquilo de trabalhar. Olha só. Aí eu vou seguindo aqui dessa forma, tá? Chegando aqui nessa parte, ó, a gente vai trabalhar em pontos baixos também, mas não tem assim bem uma regra, tá? A gente precisa ficar bem atenta para não fazer nem pontos de mais para ficar folgado, nem pontos de menos para ficar muito apertado, entendeu? A gente vai fazendo, ó, pontos baixos na quantidade que a gente vê que fica bom, entendeu? Ó, que não fica nem repuxado demais e nem frouxo, né? Nem folgado. Então, olha só, eu coloquei dois aqui, dois aqui, dois aqui, cada espaço. Aí eu vou fazendo, ó, os meus pontos baixos, à medida do que eu vou vendo aqui que tá sendo necessário, tá? Ó. Em média, 2 pontos baixos aí para cada espacinho desse que a gente tem, tá bom? Mas isso pode variar também, né? De acordo com o fio que você está trabalhando, com a tensão do seu ponto e tudo mais, tá? Então, eu vou trabalhar aqui toda a volta aqui do meu decote em pontos baixos. Aí, na sequência, quando eu tiver aqui onde eu iniciei minha carreira, né? Quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês, que é pra gente começar aí nossa próxima carreira, tá bom? Então, é só trabalhar aqui dessa forma. Carreirinha toda em pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreirinha de ponto baixo finalizada. E agora a gente vai trabalhar uma carreira toda de ponto alto, tá? Um ponto alto aqui para cada ponto de base, ou seja, para cada ponto baixo. Eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto baixo por toda a minha carreira, tá? Até dar toda a volta aqui no nosso decote. Daí eu volto com vocês pra gente finalizar aqui essa carreira e iniciar a carreira seguinte. Carreira de pontos altos finalizada. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar igual a gente trabalhou aqui, essas últimas 2 carreiras aqui da manga, né? Dessa parte da cava do braço. Trabalhando um ponto alto em relevo e um ponto alto normal. Então, eu já subo aqui as 3 correntinhas. E o próximo ponto eu já trabalho em relevo, ó, um ponto alto em relevo. Daí, o ponto à frente eu trabalho normal, né? Sem ser em relevo. Um ponto alto. Ponto seguinte, eu trabalho em relevo. Ponto seguinte, eu trabalho normal. E assim a gente vai fazer até completar toda a nossa carreira, tá? Terminada essa carreira, nós vamos fazer a próxima carreira também da mesma forma, tá? Só que assim como aqui na última carreira da manga eu mudei para agulha menor, 1,75, aqui no decote eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira aqui dessa forma, vou terminar aqui com um ponto baixíssimo, e a próxima carreira que a gente também vai trabalhar exatamente dessa forma, eu vou fazer com a agulha 1,75, tá? Que é para deixar bem assentadinho assim, mais fechadinha a última carreira, tá? Então, vou fazer aqui essas 2 carreiras, né? Daí eu volto com vocês para mostrar o resultado, tá bom? E aí vocês vão fazer também da mesma forma. Prontinho, pessoal. Terminei aqui as 2 carreirinhas. Olha que lindo que tá ficando o nosso vestido, tá? Vou finalizar essa aula por aqui. Na aula que vem a gente já volta trabalhando aqui mais uma tirinha de flores aqui embaixo e depois a gente já vai mudar o ponto pro ponto que a gente vai trabalhar em toda a saia do nosso vestido, tá joia?
Não esquece de deixar teu like aqui nesse vídeo, te inscreve também para não perder nenhum vídeo novo, tá? Um abraço e até a próxima aula.